a gente recusa a unção de Deus, quando a gente recusa a presença de Deus, quando a gente recusa o Espírito Santo, nós damos vaga para outra pessoa. Tem pessoas que não eram para estar aqui, mas estão porque outras pessoas recusaram. A oportunidade, ela vai ser dada a você. E através dessa oportunidade, Deus vai se manifestar na sua vida. A Bíblia diz que agora Samuel recebe uma direção de Deus. Recebe uma direção de quem? De Deus. Para ir até a casa de Jessé, belemita. Deus manda Samuel ir até Belém, porque lá tinha um escolhido de Deus. A Bíblia vai dizer que ele indaga a Deus, dizendo: mas Senhor, se eu for lá fazer o que o Senhor está falando, Saul vai descobrir, vai querer fazer alguma coisa. E aí Deus direciona: vai lá e sacrifica. Porque era normal os sacerdotes entrar dentro das casas, famílias e sacrificar. Ele era profeta, juiz e sacerdote. Era um homem muito respeitado. E assim ele faz como Deus orienta. Vai até a casa de Jessé. Chega lá, a primeira coisa que eles perguntam é: a tua visita é de paz? Porque tem gente que é assim, né? Ó, o bispo chamou para tomar um café. Ó. Tá vendo? O que eu fiz? Esse convite é de paz, Adevaldo? Então, todas as vezes que o profeta chegava, as pessoas ficavam atemorizadas. Porque não sabia o que poderia vir da boca do profeta. Porque profeta que é profeta, não profetiza aquilo que o povo quer ouvir. Profeta que é profeta, profetiza aquilo que Deus quer falar. Então, gostando ou não gostando, Deus vai falar, e gostando ou não gostando, você vai ter que ouvir. Porque quando Deus fala, irmãos, a gente tem que se calar. Então, o profeta naquela época era profeta de verdade, não era igual os profetas de hoje. Porque profeta nos dias de hoje tem medo de falar aquilo que Deus manda. Você já parou para observar isso? Que profeta nos dias de hoje tem medo de profetizar aquilo que Deus está mandando. Porque profeta de hoje só profetiza, pelo que eu tenho visto, é chave de carro, de apartamento. É todo tipo de chave, menos a chave para entrar no céu. E os profetas dessa época, irmão, era só profecia dura. Mas nessa visita, a visita era de paz. Mais ou menos. Porque a Bíblia diz que Samuel chega agora dentro da casa de Jessé e se depara agora com 7 homens. Quantos homens? Só que ele tinha 8 filhos. 7 estavam dentro de casa. E o 8º estava apacentando as ovelhas de seu pai. Estava trabalhando, estava apacentando. E o texto vai nos mostrar que ele olha agora para o filho mais velho e diz: é esse. Deus olha para ele e fala: Samuel, não é esse. Samuel, você está olhando para a aparência. Eu não vejo aquilo que está externo. Eu olho para aquilo que está de forma interna, aquilo que está no coração. Deus começa a ministrar e direcionar Samuel, porque por mais que ele fosse profeta, irmão, profeta tem que andar direcionado por Deus. A unção de Deus estava sobre Samuel, e Samuel estava sendo usado por Deus para direcionar agora e escolher um novo rei de Israel. Então ele olha agora para Eliabe e diz: é esse o rei de Israel, porque é bonito, formoso, tem altura, tem beleza, tem isso e tem aquilo. As características que Saul tinha,
Samuel buscou dentro da casa de Jessé. Só que Deus não queria outra pessoa como Saul. Deus já tinha escolhido a Davi. E o texto mostra que agora o seu pai apresenta o filho a Abinadab, depois a Samar, e Deus está em silêncio. O próprio Samuel vai olhar e vai dizer: nem a este tem escolhido o Senhor, porque o Senhor estava em silêncio. Pode ler o texto, você vai prestar atenção e vai ver que quem fala não é esse, não é escolhido do Senhor esse, é Samuel. E aí passa agora os 7 filhos. Samuel olha e pergunta: acabaram-se os jovens? E ele disse: ainda falta o menor. Ainda falta quem? O menor. O desprezado. Aquele que ninguém dava nada, ô glória. Jesus gosta, né, de escolher muitas das vezes o menor. Aquele que ninguém está vendo, mas ele está vendo. Aquele que ninguém escolheria, mas ele escolheu. Ô glória. Deus sabe trabalhar na minha e na tua vida. Se fosse para o homem escolher a mim e a você, a gente estava no mundo ainda. Mas quem me escolheu e te escolheu foi Jesus de Nazaré. Foi o Todo-Poderoso, foi o Senhor dos Senhores. Oh, aleluia. A Bíblia vai dizer que Jessé olha e fala: tem um ainda, o menor. E aonde é que ele está? Está apacentando as ovelhas. Samuel fala: manda chamar ele, porque a gente só vai sentar na mesa quando ele chegar. Olha o cuidado de Deus com Davi. Olha o cuidado de Deus. Quando Deus escolhe, irmãos, Deus não erra. Quando Deus te escolheu, Ele não errou. Posso ouvir glória a Deus? Você pode olhar e pode dizer: eu não, Senhor. Porque eu? Mas o Senhor te escolheu. E quando Ele escolhe, Ele não erra. Ele agora espera Davi chegar. A Bíblia vai dizer que o Senhor olha e diz: levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E o texto diz: então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Olha que interessante, Deus agora escolhe a Davi. Só que aparentemente nada muda na vida de Davi. Chegou um profeta, derramou o óleo, disse que ele seria rei de Israel, mas aparentemente nada mudou. Ele continuou na casa de seu pai, ele continuou a cuidar das ovelhas, e Saul continuava no trono. Só que a Bíblia vai dizer que Deus já tinha colocado o plano dele em ação. Talvez a promessa que Deus te fez ainda não se cumpriu, mas o plano de Deus está em ação. É porque a gente é muito imediatista. Deus fala hoje, a gente acha que Ele vai cumprir hoje. Mas Ele conhece o teu coração. E Ele sabe que você faz parte da geração fast food. Ele sabe que você quer que as coisas aconteçam no seu tempo. É por isso que Ele precisa tratar e trabalhar em você. Porque entende, irmãos, Deus nunca vai preparar a bênção depois. Deus sempre prepara antes. Quantas promessas Deus já te fez? Talvez você diga muitas, pastor. E quantas delas se cumpriu? Talvez você diga poucas, pastor. Não é porque Deus ainda não preparou, Deus já preparou. Quem precisa estar preparado para receber é você. Quem está disponível para ser preparado por Ele? Oh glória! Deus escolhe a Davi, unge a Davi e agora começa a trabalhar na vida de Davi.
É tão interessante porque o texto vai nos mostrar que agora o próprio Senhor envia um espírito imundo, um demônio, até o palácio, e esse espírito se apossa agora de Saul e começa a atormentar a ele. O texto é claro em dizer que era um espírito direcionado por Deus. E agora é necessário se levantar para ir até a casa de Saul. E é interessante porque um homem, que não é descrito o nome dele, só diz que ele era um dos servos. Abre a boca e fala: eu conheço um. Eita glória! Eis que tenho visto um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso e homem de guerra, e sisundo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Olha aí. Se for para Jesus, eu vou acelerar aqui porque o tempo não está ao meu favor. A gente prepara um esboço, um negócio aqui, irmãos, mas nada sai como a gente prepara, essa é a verdade. O Espírito Santo não adianta, eu posso passar o dia todo preparando aqui, quando eu chego em qualquer altar, irmão, não adianta. Eu não consigo seguir isso aqui. Né, Jacó? Eita glória, Jacó, toda vez que vai pregar, ele leva um caderno, irmão. Aí quando você vai olhar para o caderno, não está escrito nada. Eu não sei que ministério é esse. Eu acho que o Espírito Santo escreve na hora e ele vai lendo o que o Espírito Santo está escrevendo. É mesmo assim. É, irmão. A gente entra dentro de algo muito formal e, enfim, e se prende a isso. O Espírito Santo às vezes quer nos usar. Então a gente fica igual um pedaço de pau duro ali em cima do altar e o negócio não flui, não caminha, não anda, não movimenta. E Deus quer movimentar a gente, glória a Deus. Deus quer movimentar as águas. Oh, aleluia. Segura aí, varão, calma. Não se afoba não. A Bíblia vai dizer que agora um homem apresenta Davi a Saul. Ele não precisou se apresentar, irmãos. Porque quem é cheio da unção, pastor, não precisa se apresentar. Deixa eu contar algo aqui para você. Há anos atrás, antes de eu conhecer a presença de Jesus, eu comecei buscando revelação, pastor. Não adianta eu mentir, é verdade. Chegava na igreja e falava: Deus tem que falar comigo hoje. Deus tem que revelar alguma coisa aqui hoje. Se Deus não falar comigo, eu acabo hoje com o nosso relacionamento. Olha o nível. Eu acho que Jesus olhou e falou assim: esse homem é corajoso. Corajoso é ele. Enfim, eu vinha para a casa de Deus e eu ansiava, irmãos, que Deus usasse quem estivesse aqui em cima para falar comigo. E por diversas vezes Deus, por misericórdia, usou. Mas por muitas vezes Deus não usou. E eu ficava frustrado e triste com isso. Só que o tempo foi passando e eu fui crescendo. O tempo foi passando, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. O tempo foi passando, eu fui sendo transformado pela presença de Deus que estava habitando na minha vida. Ao ponto de eu chegar e falar assim: Senhor, fala comigo. Mas eu não esperava alguém vir até mim falar comigo. Quando abri a boca aqui para fazer a oração, Deus falava comigo. Quando o louvor iniciava e começava a tanger os instrumentos, Deus falava comigo.
Quando era o momento do clamor e da oração, Deus falava novamente comigo. E aí chegava o momento dos dízimos e das ofertas, e Deus falava novamente comigo. Chegava o momento da palavra e o Senhor falava novamente comigo. Oh, glória! E eu falava, eu estou entendendo, Jesus. Eu sei o que o Senhor está falando. E eu cheguei, irmãos, dentro de um tempo que eu não precisava mais de ninguém ser usado por Deus para falar comigo. Porque esse é o grau que Deus tem para a sua vida. Oh, glória! Só quem deseja esse grau, dê um glória a Deus. E aí hoje, é interessante porque eu não quero que Deus não use ninguém para falar comigo. Deus usa alguém para falar comigo. E quando não fala comigo, fala com a pastora Isabela. Porque Deus tem esses negócios, não sei se você entende. Mas quem quer muito uma coisa, Deus não dá. E quem não quer, Deus vai dar. Olha para Davi. Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai, sem pretensão nenhuma de ter as ovelhas para ele. Davi nunca pensou em ser rei, pastora Carla. Até porque era um período monárquico, aonde somente a família real reinaria. Passaria de pai para filho. Não é assim? Sim ou não? E Davi está lá sem pretensão nenhuma de ser nada, somente ser o que foi lhe proposto. É por isso que tem muita gente querendo viver e ser o que não é, e Deus não faz nada. E quem não quer ser nada, quem não quer ter nada, Deus faz e dá tudo. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando. Davi estava lá sem pretensão nenhuma. Do nada chega um dos irmãos e fala: ei, o profeta está aí, e ele quer falar com você, e só disse que vai fazer alguma coisa quando você chegar. Davi chega, olha para Samuel, e Deus fala no ouvido de Samuel: é esse, pode ungir ele, eu escolhi ele. Davi não escuta, irmão, presta atenção. Davi não escuta o que Deus falou, porque Deus não falou com Davi, falou com o profeta. A ordem é receber o óleo. Samuel olha e fala: ó, o Senhor mandou eu te ungir. Abaixa a cabeça e recebe o óleo. Às vezes é necessário somente abaixar a cabeça e receber o óleo. Porque se fosse talvez eu e você, a gente olhar: por que abaixar a cabeça? Para que receber o óleo? Ai, Jesus. A gente quer entender tudo. E tem coisa que não precisa se entender, precisa se viver. Ele abaixa a cabeça, recebe o óleo. Samuel se despede e vai embora. Imagina Davi como é que ficou. Davi talvez ficou sem entender nada, pastor. Já acabou? Posso ir, pai? Para onde? Voltar para o meu trabalho. Voltar para onde, Davi? Voltar a cuidar das ovelhas. Ah, Jesus, eu vou falar. Agora eu sou rei. Agora eu não preciso cuidar mais das ovelhas do meu pai. Olha aqui, ó, para o menor. Porque o que tem de gente se achando e achando que alguma coisa não é nada. Davi se manteve na humildade. Ele era cheio da unção, irmãos. Antes de receber a unção já era cheio. E existe isso, né, pastor? Porque antes de eu ser pastor, eu já atuava como pastor. O óleo na cabeça foi só uma consequência daquilo que eu já carregava dentro de mim. Talvez você está esperando o óleo descer para ser alguma coisa. E Deus está dizendo: não espere o óleo descer para ser alguma coisa. Davi é apresentado, conhece a Saul. E enquanto ele está cuidando das ovelhas, ele enfrenta algumas guerras no secreto.
A Bíblia vai dizer que ele chega agora perante os filisteus, olha para Golias e vê Golias desafiando o exército de Israel, dizendo: quem é este que desafia não só o nosso exército, mas o nosso Deus? Ele compra a guerra de Deus, irmãos. Davi era tão cheio que ele estava comprando a guerra de Deus. Deus precisava de ajuda, sim ou não? Não. Mas ele comprou a guerra de Deus. Você não está mexendo só com Israel, você está mexendo com o nosso Deus. Davi olha para ele e fala: tu é pequeno, franzino, tu não tem espada, não tem escudo, não tem armadura, tu não tem nada. Talvez para Golias, Davi não tinha nada, mas ele carregava uma ferramenta. Diga qual, pastor? Unção de Deus. Tem guerra que você não vai precisar de espada, não vai precisar de escudo e nem de armadura. Vai precisar só da unção de Deus. Talvez você ache: pastor, não. Davi pegou lá o seu estilingue, a sua ferramenta, 5 pedrinhas na mão, colocou uma lá na baleadeira, lançou, pegou na testa e o gigante caiu. Ele foi lá, pegou a espada dele, colou a cabeça dele e ganhou a guerra. Irmãos, não se engane. Não foi a pedra na cabeça, não foi a espada, foi a unção de Deus. Tem guerra que você vai vencer, não é por conta da ferramenta física que você está carregando, não. Tem guerra que você vai vencer por conta da ferramenta espiritual que você está carregando. É a unção de Deus, aleluia, se manifestando através de você. Olha Davi, irmãos, aleluia, indo agora para guerras e para batalhas. O texto vai dizer que ele começa, aleluia, se posicionar e começa a ganhar todas as batalhas que ele participa. De tal maneira que Saul agora olha para Davi e não vê mais Davi como um amigo, e sim como um inimigo. Esse processo da casa dele até o trono de Israel durou 15 anos. Foram 15 anos de injustiça, 15 anos de perseguição, até chegar aonde? No trono. Olha Davi agora, homem de guerra, valente, ungido por Deus, cheio da unção, vencendo guerras que aparentemente eram impossíveis, das quais Israel não vencia há anos, mas passa agora a vencer. Deus dá vitória a Israel através do comando de Davi, porque Davi era cheio da unção de Deus. Davi era um homem obediente, era um homem reto, era um homem íntegro, que buscava escutar a voz de Deus, e antes de qualquer guerra, ele buscava a direção do Espírito Santo. Davi começa a ser perseguido, de tal maneira que Saul faz de tudo para lhe matar. Quando a gente olha para a história, a gente percebe que Davi teve todas as oportunidades para matar Saul. Só que ele entendeu que ele não deveria tocar no ungido do Senhor. Tem muita gente dentro da casa de Deus, pastor, que está tocando em quem Deus escolheu, em quem Deus ungiu. Tem muita gente alimentando a inveja, porque não está acontecendo na vida dele, está acontecendo na vida do outro. Ele não consegue estar satisfeito com aquilo que Deus está fazendo só na vida dele. Saul deixou a inveja entrar e se tornou inimigo de Davi. Davi, por sua vez, era cheio da unção, de tal maneira que ele teve todas as oportunidades. Certa vez Saul entrou dentro de uma caverna para fazer as suas necessidades. E quem estava escondido dentro da caverna? Davi. Se eu não me engano, com mais 400 homens. Aqueles homens olham e falam: Davi, não é Saul que está aí? Ele olha e fala: é ele mesmo. Ele vai de mansinho, corta um pedaço da veste de Saul, espera ele sair. Quando ele sai, ele se apresenta. Diz: olha aqui, ó, eu tive todas as oportunidades para te matar, mas eu não te matei. Sabe por quê? Porque eu sou diferente de você.
Era tão forte a presença de Deus na vida de Davi, que até o fato dele ter cortado um pedaço da veste de Saul, não trouxe paz ao coração dele. Deus quer te habilitar. Ele quer te transformar. E Ele quer gerar em você o caráter dele. É por isso que Davi é descrito como homem segundo o coração de Deus. Pastor, mas Davi errou. Davi pecou, sim, ele errou e pecou. Quando saiu do foco. Quando saiu da visão. Quando era para estar na guerra, mas decidiu estar no palácio. Entenda. Esteja onde Deus te colocou para estar. Porque se você estiver onde Deus te colocou para estar, pode ter certeza que você vai ser vitorioso. Deus trabalhou em Davi de tal forma que gerou em Davi um coração quebrantado, contrito. Um coração, aleluia, generoso. De olhar até mesmo para os seus inimigos e conseguir amar aos seus inimigos. Davi era diferente. Deus usa hoje esse texto, essa história, para mostrar para você que não é na força do teu braço, que não é na tua força, não é na tua insistência, na tua perseverança por si mesmo, mas é na tua insistência em buscar a presença de Deus, em buscar a graça de Deus, a unção de Deus, que é você persistir, perseverar na obediência, na fidelidade, aleluia, no verdadeiro caráter cristão, se negando, aleluia, a obedecer a tua natureza humana e terrena. Porque quantas das vezes a gente quer pegar pelo gogó e quer enforcar. Falar, não muda. Aí vem Jesus e fala, tenha calma, meu filho. Dê mais uma oportunidade. Conversa com ela, conversa com ele novamente. Aleluia. Irmãos, Deus quer te ensinar, te capacitar e te habilitar. Deus ensinou Davi. Davi, irmãos, aprendeu a guerrear na guerra. Porque tem gente que só vai se for assim, irmãos. Só aprende a guerrear se colocar ele dentro da guerra. Deus capacitou Davi. Ele era incapaz. Você lembra quando ele chega para matar o Golias? Antes, ele tem uma conversa com Saul. E Saul quer entregar a armadura para ele, a espada para ele, o escudo para ele. Só que ele não era suficiente forte para suportar a armadura, para sustentar a espada e o escudo. Só que lá na frente a Bíblia vai nos mostrar que Deus capacita ele de tal forma que agora ele vai para a guerra. Ele vai com a espada, ele vai com o escudo e vai com a armadura. Deus habilitou Davi para ser rei, para liderar. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele pega 400 homens falidos, que não queriam mais nada, que desejavam somente a morte, mas através de sua liderança, através de seus ensinamentos, através daquilo que ele compartilhava de Deus para com aqueles homens foram transformados, aprenderam, se capacitaram e foram habilitados por Deus. Olha que forte. Deus, ele quer te ensinar, te capacitar e te habilitar, mas não para que somente você aprenda, seja capaz e esteja habilitado, mas para ensinar outras pessoas, capacitar outras pessoas e habilitar outras pessoas. Esse é o propósito de Deus na tua vida. Jesus veio para cumprir Isaías 61. Coloca aí para mim Lucas capítulo 4, 18 e 19. É o mesmo texto. É Jesus falando agora em Nazaré, pastora. Deixa eu jogar aqui na minha Bíblia. Minhas tem umas anotações aqui diferentes. Eu já estou encerrando, amém? Jesus agora está em Nazaré.
E ele vai à sinagoga. E o versículo 17 diz: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Talvez você vai dizer, é coincidência, pastor. Não, é cumprimento da palavra. O Espírito do Senhor é sobre mim. Olha o que Jesus está dizendo. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. O Espírito do Senhor ungiu a Jesus para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E o texto diz, versículo 20: e cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitados nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Meu Deus, que algo forte. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Olha isso. E diziam: não é esse o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua própria pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Olha Jesus, Jesus ungido do Senhor. Jesus, ele se apresenta como ungido do Senhor, enviado para pregar as boas novas e libertar os oprimidos. Sua unção era evidente em seus ensinamentos, milagres e ações. Olha o exemplo de compaixão de Jesus. Jesus, ele cura os enfermos e liberta os oprimidos. Jesus não apenas realizava milagres, mas também se importava profundamente com as pessoas. Em Marcos capítulo 5, a Bíblia vai dizer que ele liberta uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Em Marcos 10, a Bíblia vai dizer que ele cura agora um homem cego. A unção de Jesus não só manifestava a cura física, mas também transformava vidas espiritualmente. Esse é o poder da unção de Deus na nossa vida. Além de curar fisicamente, transforma espiritualmente. Aleluia. Jesus, irmãos. Oh, glória. Isso aqui me chamou muita atenção, eu já estou encerrando. A unção. Oh, glória. Chegou mais um povo aí de uma pessoa. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Da mesma forma que a unção atrai muitas bênçãos, também atrai muitos problemas, pastor. Tem gente que acha que a unção só vai atrair bênçãos, mas além das bênçãos vem os problemas. Talvez você vai olhar e falar: os problemas são ruins, mas para Deus todo problema é uma oportunidade de Deus te dar crescimento.
Você não pegou, por isso você não deu glória. Todo problema é uma oportunidade que Deus te dá para você crescer, para você evoluir, para você amadurecer em todas as áreas necessárias na sua vida. Oh glória! A unção de Jesus, a unção que estava sobre Jesus, levou ele a um lugar. Pergunta qual? A cruz. A unção que estava sobre Jesus levou ele a um lugar. A cruz do Calvário. E sabe o que o Senhor ministrou no meu coração, bispo? Que a cruz do Calvário foi o trono terreno de Jesus. Como assim, pastor? Não estou entendendo. O trono era o local onde o rei se assentava para servir, prestar serviço a quem? Jesus agora está na cruz, prestando um serviço, servindo, não a só um povo, não só a uma nação, mas a humanidade. Oh, glória. Jesus era tão cheio, irmãos, que próximo ao período da crucificação, antes de ser entregue, ele sobe para orar 3 vezes. E ele repete 3 vezes a mesma oração. Senhor, se possível, afasta-te de mim esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Quem é cheio da unção, obedece à direção do Pai. Se você conhece um desobediente, alguém que é irrepreensível, alguém que é insubmisso, alguém que é infiel, ele não é cheio da unção. Pode estar na igreja, pode cantar, pode pregar, pode marchar no poder, falar em línguas, mas se ele não obedece, se ele não se submete, se ele não é fiel e se ele não honra, ele não tem unção de Deus. Porque a unção de Deus, quando é manifesta em você, faz você obedecer contra a sua própria natureza terrena. Era Jesus dizendo através da oração, falando: Pai, eu não quero. Pai, eu já sei o que eu vou passar, eu estou sentindo. Mas ele encerrava dizendo que não seja feita a minha vontade, porque eu posso até querer algo, mas eu sei que aquilo que eu quero não é da tua vontade, é da minha. Então que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Quem é cheio da unção faz a vontade do Pai. E outra, não só, aleluia, faz a vontade dele, mas pede para ele fazer a vontade dele na sua vida. Oh glória! Jesus obedeceu, irmãos, ao chamado divino, mesmo em dor e sofrimento. Jesus é o exemplo supremo de ser movido pela unção. Jesus foi movido pela unção do começo ao fim do seu ministério. Em tudo ele era movido pelo Espírito Santo, pela unção de Deus. A unção nos capacita a viver de maneira significativa, a impactar a vida dos outros e a cumprir o propósito de Deus. Presta atenção, que possamos ser como Davi e Jesus, movidos pela unção do Espírito Santo, trazendo luz e esperança ao mundo ao nosso redor. A unção nos capacita a enfrentar desafios, a agir com coragem e a sermos instrumentos de Deus. Que possamos buscar essa unção em nossas vidas, permitindo que Deus nos use para a sua glória. Que a unção do Senhor nos mova e nos conduza em todas as nossas ações,
assim como fez com Davi e assim como fez com Jesus. Que possamos nos orar, pedindo a Deus que nos encha com a sua unção e nos guie em nossas jornadas, para que possamos ser verdadeiros instrumentos de sua vontade. E eu encerro lendo Salmos 23. A pastora falou aqui sobre o óleo na cabeça e transbordar. Esse Salmos capítulo 23 foi escrito por Davi. E se você tiver tempo depois na sua casa, você lê e reflete nele. Davi começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi está falando que Deus, além de ser pastor, Ele também é provisão. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Deus está falando através da boca de Davi que Deus é o seu guia, que Deus é quem guia a vida dele. Você precisa deixar Deus guiar a tua vida, porque um homem e uma mulher motivado e movido pela unção é um homem guiado por Deus. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Oh glória! Era uma ovelha escrevendo acerca de um pastor, e essa ovelha um dia foi pastor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele confia no poder de Deus, ele confia no seu Senhor. Quem é cheio da unção de Deus confia, quem é cheio da unção de Deus descansa. Quem é cheio da unção, aleluia, vive aquilo que está escrito em Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Oh glória! Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quem é cheio da unção certamente sabe que o Senhor está com ele aonde quer que ele andar. Ele não anda com medo, ele é corajoso, ele é valente, porque ele sabe que o Senhor está com ele. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E aí vem: unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem é cheio da unção de Deus, oh glória, anda lado a lado com a bondade, anda lado a lado com a misericórdia. Eita glória, Davi está dizendo que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos e longos dias. O Senhor, aleluia, nessa noite te ensina, te capacita e te habilita para fazer coisas maiores que Jesus fez, porque Jesus liberou essa palavra, aleluia. Ele disse: eu fiz coisas grandes, mas vós pode fazer coisas ainda maiores das que eu fiz. Oh, aleluia, fica de pé em nome de Jesus. O seu trono foi a cruz para servir as nações. Ungido. Eu não tenho mais tempo. O bispo já está aqui bravo comigo. Mas eu quero somente fazer uma oração por você que deseja, a partir de hoje, que deseja a partir de hoje aprender com o Senhor. Pastor, eu quero ser ensinado pelo meu pastor. Eu quero aprender com o meu Jesus. Eu quero ter a capacidade que Ele tem para me entregar. Eu quero ser capaz de carregar as bênçãos. Eu quero ser capaz de carregar
o compromisso, a responsabilidade, o amor, a graça, a misericórdia. Eu quero ser capaz de carregar aquilo que o meu Jesus carregou. Eu quero estar habilitado, pastor, aleluia, para poder fazer tudo aquilo que o céu já preparou, já reservou para a minha vida. Vem aqui na frente que eu vou orar por você. Oh glória. O ungido de Deus foi um homem de dores. A unção o moveu até a cruz. A unção o levou ao madeiro. O ungido de Deus foi um homem de dores. Cristo, ungido de Deus. Glória a Jesus. Cristo. Tem mais alguém que deseja? Tem coração ensinável aqui? O seu trono foi a cruz. Oh glória. Para servir. É o Espírito Santo que te chama para te capacitar e para te habilitar a ser aquilo que você sem a unção dele não consegue manifestar. O seu trono foi a Feche os teus olhos, você que está aqui na frente. a servir as nações. Aleluia. O ungido de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido e Pai amado. Eu quero neste momento, Senhor, fazer uma oração simples e sucinta, com poucas palavras, Senhor Deus, mas direcionada direto ao teu trono. Há pessoas aqui na frente, Senhor, que saíram de seus lugares e que desejaram, Senhor Deus, em seus corações, aleluia, a aprenderem com o Senhor, a ser capacitado pelo Senhor e receber do Senhor, Pai, habilidades, aleluia, que eles ainda não possuem. O Senhor os chamou, Pai, para ensinar, capacitar e habilitar. Espírito Santo, o Senhor conhece, Pai, cada propósito, cada chamado, cada vida, Pai. Talvez o Senhor tenha aqui, Senhor Deus, Moisés, Daniéis, Jesus, Davi, Jesus, tem Déboras aqui. Oh Espírito Santo, tem pessoas que foram chamadas, escolhidas, Pai, mas que não estão vivendo ainda, Pai, aquilo que o Senhor tem reservado para a vida delas. Em nome de Jesus Cristo eu te peço que o Senhor, em nome de Jesus, comece a movimentar tudo aquilo que estava parado, Senhor, que tudo aquilo que estava parado, Jesus, pessoas que não oravam mais vão passar a orar a partir de hoje. Pessoas que não liam mais a tua palavra, Senhor, vão passar a ler. Pessoas que não jejuavam, que não consagravam mais, vão passar a jejuar, vão passar a consagrar. Pessoas, aleluia, que não estavam, Senhor Deus, se separando, se santificando, a partir de hoje se separam, Senhor, para Ti, se consagram para Ti. Senhor Jesus Cristo, entrega, Senhor Deus, na mão desse homem, na mão desta mulher, tudo aquilo, Senhor, que ele necessita, tudo aquilo que ela necessita, Pai, para viver e para cumprir o Teu chamado, a Tua missão, o Teu propósito, Pai. Espírito Santo, Jesus Cristo, Pai, aqui, Jesus Cristo, gerações que irão impactar, Senhor Deus, esta nação, que irão impactar, Senhor Deus, essa humanidade. Eu profetizo, Senhor, que daqui sairão homens e mulheres, Pai, aleluia, com coração ensinável, aleluia, homens e mulheres que vão se dispor a buscar a capacitação dia após dia, Senhor, em Ti, Jesus, e que não vão parar, mas que vão, aleluia, Pai, de forma constante buscar andar, Pai, habilitado, afiando a espada, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Senhor, receber esta oração. E eu creio que o Teu Espírito Santo já está, Jesus, manifestando, já está manifestando aqui, Senhor. Deus, eu creio, Jesus, que o Senhor está manifestando transformação. O Senhor está transformando vidas aqui, ó Pai. Aleluia, de caixa, radicando a abraçou. Era o menor da casa. Ninguém dava nada, mas foi escolhido, foi chamado. E o Senhor vai fazer cumprir cada palavra que foi
lançada. Ungido de Eita, Deus, glória a Jesus. foi um homem Que em nome de Jesus se cumpra a tua vontade e o teu querer, que todavia, Pai, não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade, 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 Senhor. A unção lhe levou ao madeiro. A unção o moveu como ovelha muda ao matadouro. A unção o moveu pela via dolorosa. O seu trono foi a cruz, a serviço das nações. O ungido de Deus foi um homem de dores. O seu trono foi a cruz. Glória a Deus, amém. A serviço das nações. O ungido de Deus foi um. Talvez você possa não ter chorado, falado em línguas ou marchado no poder, mas se você tomou posse dessa oração e dessa palavra, não somente creia, mas viva e testifique que o Senhor vai fazer na tua vida. Levante as suas mãos para os céus e aplauda Jesus, porque Ele é digno. E toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor. Levou como ovelha muda ao matadouro. O seu trono foi a cruz.